19h03. Então, os nossos 3 minutos aí, né, de concessão, né, para que a nossa audiência possa entrar. Nós já demos. Então, bem-vindos a todos. Boa noite. Eu sou Alcione Marques, diretora da NeuroConnect. Em primeiro lugar, né, possivelmente muitos de vocês estariam esperando aqui a Adriana Foz, que não pôde estar conosco hoje em razão de uma questão de saúde em família, mas prometo aí que na próxima jornada, no próximo encontro, ela estará aqui de volta, né? Então, hoje eu farei essa mediação desse tema tão palpitante, que é alfabetização digital e competência em leitura, o que é fato e o que é fake. E para a gente conversar sobre esse tema, e olha, já estamos sabendo aqui, vamos até contar para vocês que tem gente na Suíça, na Suécia, querendo saber sobre o que a gente vai falar aqui. Então, é um tema que mexe certamente com todos nós, né? Então, temos como convidados Alexandre Levotti Sayad, jornalista e educador, diretor da Zeitgeist e co-chairman da Aliança Internacional da Unesco em Educação Midiática, a Unesco Imael Alliance, acho que é isso, também pesquisador em inteligência artificial e ética na PUC São Paulo, e autor do livro Idade Mídia, a comunicação reinventada na escola, entre outros. Alexandre, boa noite, muito bem-vindo. Oi, Alcione, olá a todos. Não, eu que agradeço, obrigado muito pelo convite, estar do lado do César Caligari, da Ana Navas, do seu lado, da Mila, para mim, muito me honra. Obrigado, acho que vai ser é um assunto que pega muita gente por outros órgãos que não só o cérebro, apesar de ser um assunto da neurociência. Eu acho que está todo mundo ligado pelo fígado e pelo coração nesse assunto, então a gente vai poder conversar bastante aqui. Muito bom. Ana Luísa Navas, professora titular do curso de Fonoaudiologia da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, professora titular do curso de Fonoaudiologia da Faculdade de Ciências Médicas, estou repetindo, pesquisadora associada da Rede Nacional de Ciências para a Educação. Olha, gente, os nossos convidados têm extensos currículos, aqui a gente vai falar resumidamente, o currículo mais longo está lá no nosso site. Ana Luísa Navas, boa noite, muito obrigada por estar aqui conosco, aceitar o nosso convite. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês também. Eu acho que esse tema, de verdade, precisaria de uma semana inteira para conversa, né? Mas vai ser muito bom estar com vocês nesses momentos aqui. E um prazer estar com o Alexandre e o César também, uma honra. Olha, não fale uma semana, porque a gente grava e convida vocês, vocês estão perdidos aqui com a gente, viu? César Caligari, sociólogo, educador e consultor educacional, foi secretário de Educação Básica do MEC, secretário de Educação do município de São Paulo e membro do Conselho Nacional de Educação, onde presidiu a comissão de elaboração da BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, e presidente do Instituto Brasileiro de Sociologia Aplicada, IBSA. César, boa noite, muito bem-vindo, muito obrigada por estar aqui conosco. Obrigado, Alcione, obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês. Espero que nós tenhamos uma boa conversa. Quero cumprimentar o Alexandre e a Ana também, que são dois especialistas. Certamente nós vamos aprender muito com eles hoje. Eu não poderia deixar de agradecer ao querido Fernando Capovilla, PhD, psicólogo e mestre em Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem, pela UNB, PhD em Psicologia Experimental Humana, livre-docente em Neuropsicologia Clínica e professor titular da Universidade de São Paulo, que fez um vídeo maravilhoso, que está lá no nosso site da NeuroConnect, né, na aba Neuromitos e Fatos, na nossa jornada, mas não pôde estar aqui conosco, mas fica aqui a nossa gratidão imensa pela generosidade dele em participar aqui da nossa jornada, mesmo que por vídeo. E aí, para a gente começar o nosso bate-papo, eu vejo assim, a alfabetização, e certamente não sou eu só quem vê assim, né, dentre os processos de aprendizagem, né, um dos mais
fascinantes, né? Quando a gente acompanha o desenvolvimento infantil. Então, a criança aprende a andar, aprende a falar, né? Mas esses são processos que a gente sabe que são processos mais espontâneos, né? Que acontecem, enfim, desde a criança aprende a falar desde que ela esteja aí dentro de uma comunidade, né, linguística. E já a alfabetização, o processo de leitura e escrita, depende, né, de uma instrução intencional e competente para que ela aconteça, e requisita muito mais, né, recursos cognitivos, né, para que ela possa acontecer. Ela não é, a leitura e a escrita não é um processo natural, né? Tanto é que tem essa frase que eu gosto muito, que a linguagem oral está para a humanidade, como a linguagem escrita está para a civilização. E aí eu queria perguntar para vocês, começando aqui com a Ana Luísa Navas, considerando as rápidas mudanças culturais, né, das últimas décadas, né, com as tecnologias digitais, em linhas gerais, como é que você vê que isso afetou a leitura e a escrita? Ou os principais efeitos dessas transformações culturais, principalmente advindas das tecnologias digitais? Eu acho que a gente está acompanhando essas mudanças, né? Essas mudanças são sempre, elas vão acontecendo e obviamente houve mudanças já as primeiras mudanças já são velhas, porque já houve outras mudanças, né? Eu acho que, por um lado, nós todos tivemos que aprender a ler nas telas, ler e digitar logo no início, né? Isso já foi uma mudança. Aprender a ler por si só já traz mudanças, né? Na nossa forma de pensar, na nossa forma de processar informações, inclusive visuais, auditivas, que a gente nem imagina, né? E aprender a ler na tela e digitar no computador é outra aprendizagem que também induz a novas mudanças. Eu acho que tudo isso é muito recente, né? Historicamente é muito recente ainda, mas com certeza há mudanças na forma de organizar o pensamento para elaborar um texto, há mudanças na velocidade com que se escreve, enfim, uma série de mudanças que têm acontecido, e algumas com vantagens e outras com desvantagens, né? Eu acho que quando a gente fala dessas mudanças, a gente tem que sempre pensar que o processo de aprendizado da leitura e da escrita, ele tem etapas muito sensíveis, né? No início, é muito sensível, e depois todo um desenvolvimento até chegar na compreensão. Então, acho que dependendo do momento, o impacto é muito grande e está se avaliando, né? Esse ano em particular é um grande experimento, entre aspas, né? Para ver o que vai acontecer e o que não aconteceu de fato, né? Em termos da educação das nossas crianças aí, né? Mas, com certeza tem um impacto enorme. Para pensar a leitura é outro momento, né? É interessante isso que você está trazendo, Ana, porque, assim, como nós não conseguimos avaliar todo o alcance das próprias mudanças que nós estamos vivenciando, em razão da rapidez que elas se dão, né? Então, diferente de outros fenômenos no passado que puderam ser pesquisados, né, depois que aconteceram, e se identificar quais os impactos que eles geraram naquele momento e no momento atual, nós estamos já sempre pesquisando aquilo que já foi, né? Porque leva um tempo para desenvolver uma pesquisa, e a hora que você vai publicar, já eventualmente aquela ferramenta ou aquele modo de utilização já não é mais aquele, ou já foi superado. E aí, Alexandre Levotti Sayad, eu queria que você comentasse um pouquinho, então, que implicações que você vê nesse processo de leitura e escrita dessas intensas mudanças culturais das últimas décadas. Olhando aqui com os óculos da educação, da comunicação, das ciências humanas, eu gosto sempre de trazer o Pierre Levy, né? Naquele livro Tecnologias da Inteligência,
né, de 1990, que ele coloca uma coisa, pegando o gancho que a Ana, maravilhoso que a Ana deixou, ele coloca que as imagens, depois posteriormente a oralidade, né, e depois a escrita cuneiforme, né, e então o que ele chamou na época de informática, que depois ele vem a chamar de cybercultura, e que hoje eu até concordo com a Dora Kaufmann, da PUC, que acho que nem cybercultura cabe mais para esse termo, porque a cultura é uma só hoje, ela não é mais a cyber e a real, mas todas essas etapas mexeram. Primeiro que assim, a gente rompe o olhar para a tecnologia como um olhar simplesmente ferramental, que é o que eu falei no vídeo que eu deixei com vocês. Quer dizer, a gente tem que parar. O mundo da educação, o César sabe melhor do que eu, que tem essa mania de chamar computador de ferramenta, né? Se a gente não para de olhar até o digital como uma tecnologia da inteligência, tal qual a gente modela a maneira de pensar, a gente, bom, logos, né? Logos, pensamento, logo, a gente modela a maneira que pensa e se expressa. E num processo de neuroplasticidade que é constante, cada vez mais provado que não para, né? Dessa forma, o conceito de alfabetização, já desde... Tá, não posso deixar de falar do Paulo Freire, mas desde o Paulo Freire ele já passa por uma camada social, né, que é um pouco o que você trouxe, Alcione. Você está inserido num meio linguístico, né, e a alfabetização ser um processo social. Quando a gente coloca o elemento digital nas nossas vidas, você também flexibiliza mais o conceito de alfabetização. Porque se não havia no Ocidente uma preocupação tão grande com a imagem até a década de 90, e olha que a gente passou pela década de 80 inteira convivendo com a televisão ligada na sala, mas ninguém percebeu que era importante educar para... Quer dizer, só o Bernardo Toro, naquela época, que fez os códigos da modernidade, que tinha um item de alfabetização audiovisual, mas ainda era uma coisa meio dos teóricos. Depois a Unesco lança um documento, o Tesouro a Descobrir, que ela coloca algumas questões importantes quanto a isso. Mas a gente precisa compreender, eu gosto do termo alfabetização, que é o termo que inclusive a Unesco usa para esse tema nosso, ela usa alfabetização midiática e informacional. AMI é um dos termos que a gente usa aqui, né? Lá fora é MIL, Media and Information Literacy, por isso que você citou MIL no começo, Alcione. Porque, veja, o ponto-chave para mim, que eu acho que o Pierre Levy traz, que há 20 anos paira nas nossas cabeças, é o hiperlink, assim, além das imagens, né? Porque as imagens trazem uma série de elementos que a semiótica sempre estudou, que o Barthes já traz, o Roland Barthes traz com a cultura de massa, que a gente precisa começar a abordá-la de uma outra maneira intencional, né? Com uma alfabetização imagética intencional, como você colocou. Agora, o hiperlink quebra o ciclo narrativo linear, né? O hiperlink pela primeira vez, o hiperlink foi a primeira coisa que a internet apresentou para a gente, quer dizer, desde a primeira internet comercial, quando você tinha aquela página com fundo branco e texto, você já tinha o hiperlink, que é justamente, vamos dizer, é a célula embrionária da internet. Você clica e vai para uma narrativa paralela, onde você volta para a sua narrativa principal, onde você cria algumas camadas de narrativa que você pode ir e voltar. Quem fazia isso nos anos de 1980 para trás era aquela coleção Para Gostar de Ler, que você tinha uma história de mistério, você chegava em determinada página e falava, se você quer que o fulano descubra o assassino, vá para a página 57. Aí na página 57 falava, se você quiser ver, ele ficava jogando você no livro de trás para frente, né? Mas o hiperlink trouxe isso como um elemento de fato. E isso tudo, na minha opinião, não muda a perspectiva da alfabetização tal qual a gente conhece, do letramento, né? Mas ela abre possibilidades não só para a alfabetização para as imagens, que é uma questão que a TV, o cinema e o digital trouxe, mas uma alfabetização
Eu chamo de midiática, eu não gosto de chamar de digital, mas eu gosto de chamar de midiática que ela inclui esse momento de convergência de mídias. Hoje a gente já tem o fenômeno, para se somar ao Pierre Levy, trazendo o Henry Jenkins, que é um pesquisador muito importante, e tem a narrativa transmidiática, que é onde os nossos filhos estão hoje, que é uma narrativa que passa de mídia para mídia. Então eu começo aqui, depois eu vou para o celular, eu assisto Star Wars no cinema, mas eu crio uma fanfic do Star Wars depois e posto. Eu crio uma ficção, eu continuo Star Wars. Né? E aí, só para finalizar, voltando ao Pierre Levy, ele coloca uma coisa genial, porque ele chama de tecnologia da inteligência, porque você não só lê o mundo por elas, compreende o mundo pela oralidade, pelas imagens, pelo digital, mas você interfere no mundo. Então, a oralidade, a imagem e o digital são ferramentas de expressão, de interferência nossa no mundo. E eu gosto quando a educação dá essa abordagem, entende? Muito interessante. E aí, César, né, nessa transformação, mudança, novas linguagens, né, cultura digital, midiática, estamos nós, educadores, né? Aliás, eu quero dar as boas-vindas para todos que estão aqui conosco, né? Essencialmente, essa jornada é voltada para o educador, para a escola, e aí temos a escola no meio disso, né, César? E aí eu queria ter os comentários, né? De novo, né? Todos somos educadores, mas eu queria que você, deste lugar de educador, comentasse um pouco, né, esse tema dessa relação da alfabetização, da leitura e da escrita e desta cultura midiática. Como é que você vê isso? Tá bom. Bom, a gente costuma dizer que a escola é um território dos afetos. E é muito importante que nós tenhamos isso em mente, porque está completamente ultrapassada a ideia de que a escola é um instrumento de transmissão de conteúdos, né? E eles são importantes, né? Não só conteúdos, mas procedimentos, técnica, a própria alfabetização, como a Ana e o Alexandre já marcaram aqui, ela é um processo intencional, né? Mas é sempre bom lembrar que, sendo um território dos afetos, nós todos, e o tempo inteiro, nós aprendemos quando criamos. Isso vale para as crianças, vale para os jovens. E no que diz respeito à educação escolar, né, esse processo de criação envolve e deve envolver também os professores. Nesse mundo que a gente está de mudanças cada vez mais vertiginosas, né, intensas, ainda por cima atropelado por essa crise, né, pandêmica que está afetando a todos, isso afeta a escola, né, afeta os seus agentes profissionais, os seus atores profissionais, são professores, funcionários, coordenadores pedagógicos e tudo mais. E tem muita gente que, nesse momento, principalmente diante da situação de paralisia, né, que nós esperamos que seja o mais breve possível, das atividades presenciais nas escolas, principalmente na educação básica, as pessoas começam a achar que, bom, tem aí uma série de possibilidades, né, apresentadas aí pelas descobertas tecnológicas e a difusão dessas descobertas cada vez mais intensa, que vão deixando os professores como meio que irrelevantes, já que há um problema muito grave, muito sério, de formação inicial dos professores brasileiros, né? Então, mesmo a aproximação na formação inicial, nas faculdades, universidades, desses profissionais de educação, dos professores, eles têm pouca vivência a respeito desses desafios e dessas mudanças, e tem muita gente que pensa que, bom, vamos começar a tratar de substituí-los, né? Tem muita gente que pensa que, bom, já que existe todo um recurso tecnológico disponível, e como o Alexandre marcou muito bem, quer dizer, vai criando uma nova forma de inteligência, já que os profissionais da educação não estão totalmente preparados para acompanhar isso, então vamos substituí-los por pacotes, né? E transformando professores em apenas tutores, e olhe lá, né? Eu acho que essa é uma visão completamente equivocada, né? Na minha visão, por tudo isso que está acontecendo, e agravado agora pela pandemia, nunca na história os profissionais de educação
tenham sido tão necessários. Até aquelas ideias que continuam aí, né? Basta ver que o atual governo brasileiro, que eu me recuso aqui para não criar polêmicas desnecessárias nesse instante, colocam como prioridade, enfim, educação domiciliar, e uma série de outras coisas que vão na direção de substituir a escola naquilo que eu estava dizendo como um território dos afetos. O que nós temos que entender é que, como eu estava dizendo, tudo aquilo que a gente desenvolve, né, ela é um processo interativo cada vez mais intenso, das crianças e dos jovens com eles próprios, né, deles com seus professores, os professores com eles próprios, né, com a instituição escolar, com as famílias e com a sociedade. Então, no meu modo de entender, temos que fazer, primeiro, um esforço muito grande de valorização desses profissionais. Isso significa investir neles, dar apoio em todos os sentidos, inclusive em termos de apoio informativo, para que eles possam, de fato, se apropriar, né, dessas novas possibilidades. Eu também acho, né, acompanhando o raciocínio do Alexandre, que se trata da emergência de uma nova forma de inteligência, de produzir conhecimento. Mas essa produção de conhecimento tem que ser autoral, tem que ser colaborativa e não pode prescindir da presença dos profissionais de educação. É com eles, não é contra eles e nem sem eles, é com eles que nós vamos fazer. E não se trata aqui apenas de falar do momento da alfabetização. Vocês sabem que eu participei muito intensamente da elaboração da Base Nacional Comum Curricular. E essa Base Nacional Comum Curricular ela foi um esforço enorme do Brasil no sentido de enunciar os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, tanto das crianças bem pequenas, até de bebês, né? As crianças pequenas, as crianças que entram já no momento do início do ensino fundamental, onde se dá o ciclo de alfabetização, e depois, né, na continuidade. Então, toda essa formulação, essa participação, diz o seguinte: escola de educação básica, por ser um território dos afetos, ela tem que ser presencial e, necessariamente, um processo mediado por profissionais da educação. Eles devem ser apoiados, valorizados, respeitados, inclusive em relação às suas dores, porque, nesse instante da pandemia, muito se fala a respeito das necessidades, dos desafios relacionados à aprendizagem e desenvolvimento das crianças, mas pouco se fala a respeito das necessidades e possibilidades dos professores. Muito se espera deles, mas poucas coisas se preparam em relação à sua presença fundamental. Então, acho que o desafio está aí, acho que nós estamos aí convidados a reinventar o processo educacional, mas isso só se dará nesse território dos afetos, onde a figura mais importante é exatamente o profissional da educação, os professores. Não, sem dúvida, e aí a gente clama, né, aqui pela urgência, pela emergência, né, desse cuidado com os professores em relação à sua formação, né? O quanto a formação dos professores no nosso país ainda é muito descuidada, né? Os critérios são muito pouco exigentes, né? O que acaba impondo uma série de sofrimentos, né? ao educador, a todos nós, sou educadora também, né? Depois numa corrida, né? Muitas vezes em busca dessas informações, formações, para poder lidar com um contexto muito complexo, né, e mutante, né? Então, isso, evidentemente, esse descompasso, né, entre a formação desse professor, não vou nem entrar aqui na questão da valorização, da carreira, mais do que eu acho que tem uma percepção quase que unânime de que ela é profundamente necessária, né? Mas como essa formação que muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes ela é débil, impõe um sofrimento e impõe um impacto negativo para toda a educação. E aí, falando de alfabetização, Ana,
e a gente falando das questões das tecnologias, e esse processo da aprendizagem da leitura, da escrita, o que é fato e o que é fake, né? O que eu queria saber, assim, tem algum equívoco que você veja que é o mais comum na percepção dos próprios educadores ou até das famílias? Então, neste processo, né, de mudanças tão intensas, onde o digital está tão presente, né, o que você percebe como verdade, como equívocos, né, nessa relação entre a alfabetização e a cultura midiática ou a cultura digital? Olha, eu acho que tem vários equívocos, mas eu queria, eu acho que trazer a discussão, porque a alfabetização, é claro que a gente tem vários termos, né? Aqui vários de nós já usamos letramento, alfabetização, mas enfim, está todo mundo entendendo que, e acho que o principal, pensando tanto no que o Alexandre falou e no César, a alfabetização é um processo de interação. Então, o professor tem que estar junto, ele vai o tempo inteiro, né? E acho que, pensando nisso, a gente tem que lembrar que a alfabetização é esse momento, mas começa muito antes. Todo o desenvolvimento de linguagem dessas crianças só é possível pela interação com as famílias, só é possível com a interação, inclusive com o professor, né? E toda a importância da educação infantil para essa riqueza de desenvolvimento de linguagem, que é essencial para o início do processo de alfabetização, e não só ali, e continuando, né, toda a complexidade que é saber ler, e não só ler palavras, e aí trazendo a questão do o que é fake, né, não se encerra ali no terceiro ano, né? O ciclo de alfabetização, obviamente, é muito importante para sedimentar as habilidades mais iniciais ali, de reconhecer palavras e de saber relacionar o significado das palavras, mas todos nós sabemos do salto que é saber ler palavras e compreender um texto, né? E em diferentes níveis de complexidade, em diferentes níveis de reflexão a partir da leitura do texto, né? Então, acho que eu vejo muitas vezes as pessoas se voltando para esse momento do ciclo de alfabetização, que é extremamente importante, é a minha área, eu trabalho ali, né, garantindo que a linguagem oral está bem desenvolvida para que ele possa entender os primeiros passos ali da alfabetização, mas não se encerra ali. E eu acho que essa ponte entre saber ler lá segundo, primeiro ano, e o que tem que acontecer, todo o processo, né, de conhecimento de mundo, de interação com o texto escrito, de poder ler com profundidade, compreender de fato, para refletir sobre aquilo que está escrito. E eu acho que só neste momento é que é possível, né, toda essa maravilha da alfabetização em outros níveis, midiática, como está sendo discutido, né, e aproveitar tudo isso, os hiperlinks, que sem você ter uma compreensão do que está lendo básica, você não consegue, você se perde no hiperlink e não aproveita, né, esses novos caminhos. Né? Então, acho que isso é muito pouco explorado, acho que tem a questão, você compreende o que lê ou não compreende, isso não é sim ou não, né? Eu acho que existem muitos processos que precisam ser resgatados, e com certeza absoluta, eu acho que só para resgatar, né, o que o César acabou de mencionar, com certeza absoluta, o professor é essencial, não só no ensino fundamental mas na sequência da escolarização, até o ensino superior, eu diria, né, o quanto que nós, que somos professores do ensino superior, continuamos esse processo aí de alfabetização, entre aspas, nos mais diferentes níveis, inclusive a alfabetização científica, que eu acho que é outro assunto para a gente conversar. Eu acho que o Brasil estaria num momento diferente, né, de entender o que está aí de saúde, da informação de saúde, podendo refletir
e usar para né, para o seu cuidado, se a gente tivesse uma leitura e uma alfabetização científica melhor. Então, acho que vai de A a Z. Né? Perfeito, quer dizer, é aprender a ler as palavras para depois poder ler o mundo, né? Em todas as suas dimensões e implicações que isso envolve. Alexandre, o que você vê como o fake, né? Ou as crenças ou uma crença que você entende que é a mais presente aí nessa relação entre leitura e escrita, né? E a cultura midiática, a cultura digital? Algumas questões muito interessantes, né? Primeiro, eu acho que uma das grandes questões, talvez a maior que a gente tem no Brasil hoje, eu queria só retomar a fala do César, é a formação inicial dos professores e a formação em serviços também, né? A oportunidade que eles têm de ter um olhar heterodoxo sobre o mundo pós-moderno ou contemporâneo que é heterodoxo, né? Eu acho que a gente está vivendo em uma época, eu costumo dizer que a ortodoxia só tem espaço em 2 lugares no mundo hoje: na religião, que eu respeito, e na economia, que eu não respeito. Mas nesses 2 lugares, a ortodoxia tem atuado fortemente. Fora desses lugares, a gente precisa sempre de uma aproximação complexa para os temas. E aí eu estou trazendo a complexidade do Mohan mesmo, que foi buscar lá na matemática o que é a complexidade. Você não pode simplificar as coisas, né? E nesse olhar complexo que a Ana trouxe, por exemplo, então, para fechar esse assunto dos professores, a formação inicial do professor traz pouca complexidade, na minha opinião, e pouca vivência. Ela traz um olhar de pesquisa muito forte, mas traz um olhar, por exemplo, pouco intenso para a própria neurociência e para outras ciências que se complementam nesse olhar da complexidade. Agora, pegando a sua pergunta, Alcione, e juntando com que a Ana colocou essa questão da alfabetização agora como uma questão complexa, que é como eu vejo. Eu acho que esse fluxo todo, que pode imbricar ou não em ter alfabetização midiática, que eu acho que hoje ela é muito imbricada com a científica, elas perpassam juntos campos, né? Como você vai para a desinformação, para o descrédito público da ciência, para as fake news e coisas assim, eu acho que ela desemboca numa missão da Escola Laica Universal, que é uma missão que tá nebulosa. Volta e meia fica nebulosa essa missão, porque é um termo que vai esvaziando, que é o pensamento crítico, né? Que é um termo socrático, que veio sobrevivendo há séculos na paulada, indo de um lado para o outro. E eu acho que, no fundo, quando a gente fala da interpretação, que ela não tem essa simplicidade do sim ou do não, né? Que ela tem a complexidade na interpretação, a gente está falando do desenvolvimento do pensamento crítico. Então, para o desenvolvimento do pensamento crítico hoje, como uma função da escola laica e universal, gratuita, pensando na escola pública brasileira, você perpassa todas essas alfabetizações. Você perpassa todas essas camadas, né? Isso não é uma tarefa de uma disciplina, isso não é uma tarefa de uma gavetinha da escola, isso é uma tarefa da escola de maneira diagonal. E aí eu sou um fã da BNCC, um adepto, um fã da BNCC. Eu não vou nem tocar em BNCC, porque com o César aqui eu fico tímido de falar de BNCC, mas eu fiz um depara da BNCC, eu sei de cabo a rabo todas as oportunidades que ela abre para a gente entrar com esse tema, a partir, inclusive, da cultura do aluno, que é uma coisa que perpassa essa questão da autoria que o César fala, que é escutar o aluno, é ter o aluno, a cultura dele vai passar por tudo isso que eu estou falando. E aí o professor pode aprender com a cultura dele, inclusive. E essa é uma equação difícil de colocar de pé, do jeito que a formação inicial do professor é feita hoje. Trabalho por projetos é outra equação difícil de colocar de pé, né? Então, eu conto essa história do pensamento crítico porque eu acredito que tem o professor Winfred lá da PUC disse que eu sou pretensioso em falar isso, mas eu falo porque ele é alemão e ele não gosta de... Ele bate sempre em mim, mas eu acho que a gente precisa repensar o conceito de pensamento crítico à luz desses temas que a gente está tratando aqui. Né? Eu acho que o pensamento crítico hoje passa pelo digital e, assim como sempre passou, pela elucidação de questões da vida,
pela análise, pela crítica, né? Tem uma política pública que eu sempre me baseio quando eu vou falar em pensamento crítico, quem tiver curiosidade pode pesquisar, que eu acho que é o Crick Report da Inglaterra, que é uma política pública de 1998 do Reino Unido, né? O nome do ministro era Crick, por isso que tem esse nome. E lá, você já tem 96, talvez, não 98, toda essa essência do que a gente está falando aqui, e que de alguma maneira se capilarizou, né? E para fechar isso, quer dizer, eu falo da importância da formação dos professores porque eu não consigo imaginar nada disso sem o professor e sem os pais. Né? Eu acho que tem sem essas duas camadas. Eu colocaria ainda a camada da comunidade, mas eu não queria ir tão longe. Mas eu vou pegar aqui os professores e a família, né? Pelo seguinte motivo: a Unesco junto com o Centro CESPAL, que é um centro de pesquisa aqui da América do Sul, que é um centro de pesquisa de categoria 2 da Unesco. Não é a Unesco, mas trabalha para a Unesco. Fizeram uma pesquisa no ano passado, né, sobre aprendizagem na pandemia em todos os países latino-americanos. Não vou ficar falando o número, mas o ponto crítico, eram dois pontos críticos. Obviamente, um que vocês podem imaginar, quando vai falar de um país diverso, você tem a questão estrutural de acesso à banda, por exemplo, no momento que você é obrigado a estudar à distância, isso é crucial. Mas o ponto crítico central que deu a disparidade maior entre aprendizagem entre os países foi o papel do professor e do pai, como tutor e mentor do processo de aprendizagem à distância. Esse foi o elemento 1. Quer dizer, quando você tinha pais e professores mais preparados para atuarem junto com os estudantes, mesmo que nas telas, à distância, para que o processo de aprendizagem ocorresse com mais fluência, você teve, obviamente, o Uruguai, que é um país pequeno, que é estruturado para essa questão, ocupou o primeiro lugar dessa pesquisa, e você teve a Colômbia, o Brasil, a República Dominicana, e, salvo engano, esses três lá na ponta. E num recorte regional, bem local, você vê que os pontos onde a escola estava menos presente junto da família, os professores estiveram menos preparados e presentes para lidar com a situação, o buraco foi mais embaixo, né? Então, eu estou fazendo um livro que sai esse ano que é Escola Invisível, né? Chama Escola Invisível. Mas ela não é invisível porque não é nenhuma apologia. Eu tenho também, assim, me arrepia falar em homeschooling, sabe? É uma coisa que me arrepia, assim. Mas a Escola Invisível, eu acho que é essa escola que tem um território dentro da família, que muitas vezes a gente não considera escola, tem um território do entorno, da comunidade, que a gente muitas vezes não considera escola, e tem um território digital. E o território digital, se bem explorado, ele pode ser muito rico para fazer parte dessa rede que é a Escola Invisível, né? Então, eu levantei aqui alguns pontos que eu acho críticos para essa questão. Mas a melhor pessoa para falar de BNCC é o César, por isso que eu não quis nem entrar. Porque a BNCC, nesse sentido, ela, um debate antigo, ela traz oportunidades que, se a formação de professores acompanhar dentro da BNC as demandas que ela acompanha, se as escolas na gestão também, ela vai conseguir, de certa maneira, acho que trazer o que o César mesmo colocou como um novo olhar autoral do aluno para uma educação que não prescinde do educador, mas que é focada ativamente no aluno, né? Muito, muito interessante isso que você está trazendo, e me vieram, na verdade, duas coisas na cabeça, né? Quando a gente fala de complexidade, o que é a educação, ela é uma prática complexa. Eu li uma frase esses dias, não vou lembrar quem é o autor, que para todo problema complexo há uma resposta simples e errada, né? Então, como a questão, né, falando sobre o que vocês trouxeram do pensamento crítico, né, como não desenvolver ou não cuidar, né, desse desenvolvimento do pensamento crítico faz com que a gente tenha um problema de leitura de mundo, né, e uma dificuldade de perceber os aspectos complexos das situações, né, e isso é algo fundamental aí no processo educacional.
E outra coisa que me veio na cabeça, né, a gente está falando de alfabetização midiática, né, estamos falando das possibilidades aí que essa tecnologia digital traz, né, e que está totalmente, né, já imbricada aí com a nossa vida, não podendo separar mais o que é, não fazendo mais sentido separar o que é real e é virtual, e aí a gente lembra, né, que nós temos no Brasil, e eu acho que esse é um dado do Banco Mundial, uma taxa de 50% do que eles chamam de crianças com deficiência de aprendizagem, que são crianças com 10 anos de idade e que não são capazes de ler e compreender um texto simples, né? E há uma projeção que o fechamento prolongado, né, das escolas num país com tantas desigualdades como o Brasil pode elevar essa deficiência de aprendizagem para 70%. Então, como lidar, César, com esses paradoxos, né? Quer dizer, por um lado, a gente tem aí uma possibilidade que é trazida, que é aberta pela cultura digital, né? De um acesso democrático ou mais democratizado, né? A informação não nem ao conhecimento, mas à informação, e, por outro lado, um país que arrasta ainda um percentual tão grande de crianças que, com 10 anos de idade, não são capazes, né, de ler de forma, né, com proficiência, né? Então, eu queria que você comentasse um pouquinho aqui como lidamos, né, com essa dicotomia. Bom, eu vejo que essa é uma boa pergunta e, como você falou, complexa, cuja resposta mais séria seria complexa. Mas o fato é que nós já temos muitas experiências e muitas políticas públicas no Brasil que conseguiram avanços extraordinários, né, no sentido de superar essas desigualdades, né? Tem o caso clássico do estado do Ceará, que começou lá com Sobral e tudo mais. Por quê? Porque as políticas públicas educacionais, elas acabaram focando naquilo que eu considero que é a pedra angular de todo o sistema educacional, que é o momento da alfabetização. Esse é um direito fundamental e que nós deveríamos ter uma verdadeira obsessão no Brasil para não deixar nenhuma criança para trás. Porque, enfim, nós podemos ter dificuldades muito grandes no Brasil de resolver os problemas de infraestrutura, políticos, econômicos, enfim, de várias naturezas, mas dizer que uma criança não pode ser alfabetizada no momento certo, né, no momento em que ela deve ser alfabetizada, isso é naturalizar um desastre, né, e condenar essas crianças a uma cidadania precária, porque elas vão ter, como a Ana estava chamando a atenção, dificuldades crescentes. Veja que é certo esse dado que você colocou, mais da metade das crianças brasileiras hoje chegam ao final do ciclo de alfabetização. Isso é medido, né, por sistemas que eu mesmo participei da sua criação, que é a ANA, a Avaliação Nacional da Alfabetização. Mas esses dados são dados reais. Mais da metade das crianças brasileiras chegam ao final do ciclo de alfabetização quando elas têm o direito, né, de estarem alfabetizadas e não são. E esse percentual chega já, não é que vai chegar, né, a mais de 70% em alguns estados brasileiros, né, que deveria ser caso de intervenção, porque é impossível a gente naturalizar esse processo. Então, só que há muitos momentos, né, há várias experiências e políticas no país que dão certo, né? O estado do Ceará, há poucos anos atrás, se a gente fosse colorir, né, entre o azul e o vermelho, estava totalmente em vermelho, porque os indicadores educacionais eram péssimos, né? Mas focaram na alfabetização em processos colaborativos da rede, né? Isso aí, então, eu quero enfatizar um ponto que é importante, quer dizer, dá para fazer. E mesmo em relação aos efeitos da pandemia, né, acho que a atitude fundamental que todos devemos ter, primeiro, é fazer com que a educação seja, de fato, uma prioridade, né? Prioridade com verbas, prioridade com apoio aos professores, prioridade a respeito a toda a comunidade, a uma interlocução bastante ágil e dinâmica com as próprias famílias, como o Alexandre estava lembrando, isso é absolutamente essencial. Então, dá para fazer, né? Eu vejo que essa crise que nos toma, né, que é de várias naturezas, várias dimensões, inclusive a crise do sistema sanitário,
ela pode ser um impulso importante para que nós possamos ter uma educação com equidade no Brasil, né? E, portanto, a cada um de acordo com as suas necessidades e de cada um de acordo com as suas possibilidades. Eu vejo um ponto importante em tudo que está sendo discutido aqui, é que eu acredito, como muitos educadores brasileiros, né, com experiência muito maior do que a minha, né, que o processo colaborativo autoral ele é fundamental em todas as etapas, né, na educação infantil, nos anos iniciais do ensino fundamental, no ensino médio, para toda a vida. E essas chamadas novas tecnologias, elas permitem, primeiro, um experimentalismo de nova espécie, né? E esse experimentalismo, crianças nesse instante, mesmo em situação de isolamento, mesmo em situação de violência domiciliar, de privação, inclusive de alimentos, estão tendo experiências. A nossa atitude, né, é pensar, inclusive, essas novas possibilidades de linguagem, de inteligência, como experimentos que nós precisamos escutar, nós precisamos respeitar. Isso é um ingrediente ativo de todo o processo de construção e reconstrução do sistema educacional. Então, tem aí, quer dizer, eu acho que nós não estamos condenados, né, a ter um papel de uma sociedade cada vez mais desigual. É possível, é totalmente possível e é absolutamente necessário, em se tornando a educação de fato uma prioridade, nós vencermos não apenas essas desigualdades, mas aproveitar esse processo todo como um ingrediente ativo, né, dessas novas possibilidades. Eu queria fazer um último comentário aqui que é importante. Né, com a velocidade em que se apresentam os novos recursos de comunicação, né, de acesso à informação, tem muita gente que acha, inclusive muitas famílias, que é possível pular etapas. Olha, minha filha, eles têm que ser logo alfabetizados, com 3, 4 anos de idade, né? Porque, vejam, eles já estão mexendo no computador, já mexem no celular e tudo mais. Se é uma coisa que é gravíssima, é pensar que no desenvolvimento de uma criança, né, ou de um jovem, nós podemos pular etapas ou suprimir direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Uma criança, o meu filho Caio, por exemplo, né, que hoje já é um grande profissional da educação, ele se alfabetizou praticamente sozinho. Aliás, não é que se alfabetizou, mas ele começou a aprender a ler porque ele é corintiano desde os 3 anos de idade. Acho que eu tive alguma influência em relação a isso, mas ele começou a associar a palavra Corinthians, né, e começou a ler os jornais e tudo mais. Isso não se, quer dizer, o fato de ter algumas crianças que têm alguma habilidade, né, por exemplo, na localização, reconhecimento de palavras e tudo mais, não pode autorizar a nenhum dos educadores brasileiros a pular a etapa. Porque, como a Ana falou muito bem, inclusive no pequeno comentário que ela fez, né, para antecipar essa nossa conversa de hoje, né, as dimensões, né, do processo cognitivo são muitas em todos os momentos da vida. E nenhuma delas pode ser esquecida. Inclusive esta dimensão, né, que nós estamos tratando hoje, relacionada à apropriação das novas possibilidades de comunicação. Elas têm que ser criativas, devem ser colaborativas. O processo de colaboração pode ser muito facilitado por essas possibilidades trazidas pelas novas tecnologias, mas isso não pode, primeiro, suprimir direitos de aprendizagem, e muito menos, na supressão desses direitos de aprendizagem e desenvolvimento, produzir um estresse tóxico, né, privando as crianças, por exemplo, dos processos criativos relacionados às brincadeiras, às possibilidades de experimentação de todas as espécies. Então, esse é um cuidado muito importante que nós devemos ter agora, né, porque, mais uma vez, repito, né, a escola como espaço de experimentação coletiva, mediada por profissionais da educação, passa a ser, mais do que em qualquer outro momento da humanidade, absolutamente essencial, né, considerando todas essas dimensões que nós estamos falando. Eu acho que a gente vai ter que ficar hoje assim até umas 10 da noite, porque assim, esse papo aqui está demais, né? E aí, para quem não conseguiu pegar, né, nos assistir desde o início, esse nosso bate-papo vai ficar gravado lá no site da Neuroconnect.
Também estão disponíveis lá outros materiais disponibilizados aqui pelos nossos convidados, então tem links, tem textos, tem artigos, aproveitem para explorar mais esse tema, tem sugestões de leituras, enfim. Também eu quero convidar todos que estão aqui para o dia 27/5, próxima terça-feira, às 19 horas, a nossa próxima jornada Neuromitos e Fatos. O tema é nutrição e malhação, né? O que é fato e o que é fake, né? De que forma ou de que maneira o que se sabe hoje sobre a atividade física e a cognição e a aprendizagem, como é que essas coisas se relacionam, né? Com Cláudio Serfati, que é médico da UFRJ, e o Sérgio Gomes da Silva, cientista da FCV, e com a educadora Ângela Matilde, né? Que vai comentar aqui com a gente. Então, colocado estes avisos, porque eu já estou recebendo mensagem, puxa, vai ficar gravado, não vai ficar gravado? Vai ficar gravado, sim. E aí eu queria fazer uma pergunta que surgiu, que a gente recebeu e recebe muitas vezes, há normalmente uma crítica muito grande à cultura digital. Então, a gente vê, inclusive, que as pesquisas se focam muito mais nos riscos, né, das tecnologias digitais, do uso de telas, né, de todas as implicações que, entre aspas, né, porque isso tem que ser avaliado de uma forma, de novo, não simplista, né, de que o tempo, né, utilizando as mídias, as redes sociais, em que medida que isso pode interferir. Então, ainda pouca ou proporcionalmente pouca pesquisa no sentido mais prospectivo, né, o que é essa prospectivo no sentido positivo, né? Quais são os impactos positivos, né? Que essa tecnologia digital, cultura midiática pode trazer para a educação, especialmente. E uma das coisas que questiono, e eu quero aqui ouvir um pouquinho de vocês, né? É assim, será que essa comunicação, né, digital, ela condena, né, a qualidade da comunicação escrita, né? Esse é um questionamento que a gente escuta muito de educadores, né? Em que medida, porque a gente ouve aí os adolescentes, as crianças e eventualmente os adultos, né, se comunicando pelos aplicativos de texto, e há reduções, abreviações. Olha, eu peguei um tempo atrás mensagem do meu sobrinho, eu tenho que ser sincera, eu não entendi praticamente nada, né? E um questionamento do educador será que isso não vai comprometer a qualidade, né, dessa comunicação escrita? Aí eu queria ouvir um pouquinho vocês, começando com você, Ana. Como é que você vê isso? Olha, de novo, é uma pergunta difícil para responder assim rapidamente, mas a minha visão é que o uso da tecnologia na questão digital, ele é uma vantagem muito grande em termos da rapidez, em termos da efetividade da comunicação. Todos nós já começamos hoje, eu pego o celular, vou mandar uma mensagem por WhatsApp, às vezes nem escreve, manda, né, manda os símbolos, e isso é uma forma de comunicação que já está estruturada. Agora, se a minha escrita vai ficar pior, menos elaborada, eu acho que isso ainda é muito cedo para se entender isso, e, na verdade, é uma possibilidade diferente. Não quer dizer que a hora que eu sento para escrever um texto acadêmico, né, eu não tenha todos os recursos para fazer essa elaboração do texto. Eu acho só que o que a gente tem que pensar é o momento em que isso acontece, né? Que um adolescente, um jovem faça isso, tudo bem. A criança ser alfabetizada e não passar pela experiência da escrita manual, né, de ter a vivência, de ter o estímulo motor, inclusive, de novo, ela está fazendo todas as conexões possíveis, né, para ter a pista do desenho da letra, etc. Isso é importante, como o César mencionou, sem pular essa etapa. No momento em que ela já tem essas vias todas conectadas, ela já sabe ler, ela já sabe escrever, já tem uma fluência da escrita, ela passar a escrever e se comunicar e fazer, eu acho que é adicionar mais uma habilidade que vai, inclusive, criar novas conexões né, neurofuncionais. Então, eu acredito que tudo depende do momento.
e da interação que se faz, né? Eu acho que outro dia eu li um trabalho publicado justamente dizendo da vantagem, da importância da contação de histórias nas famílias, usando a tecnologia, o tablet, mostrando as fotos, mas a interação com a família, quem estava lendo a história, a mãe ou o pai, estava ali, né? Então, o afeto estava ali, mas era uma super vantagem, tinha lá toda a questão digital que ajudou demais, né? Então, eu acho que tudo depende e do uso que você faz, né? Do uso da etapa e do uso que você faz dessa tecnologia. Pode ser uma grande vantagem. Essa é uma questão, né? O como se usa, né? É uma resposta entre, além do quanto, do quando, né? O como se usa, a gente entende que hoje precisa entrar nessa discussão. Como é que você vê isso, Alexandre? Antes só de você responder, me desculpa, gente, se nós avançarmos um pouquinho depois das 8, tudo bem para vocês aqui com a gente? Se formos até 8h05 ou até 8h10, eu peço desculpas a vocês, mas para a gente não, né, não cortar aí esse tema e a gente poder fazer um fechamento. Tudo bem? Tudo bem, César, Ana, Alexandre? Então, a nossa audiência também eu peço aí essa licença. Perdão, Alexandre, eu queria te ouvir um pouquinho, então, em relação a isso. Está a nossa língua escrita condenada à deterioração, né, em razão dessas comunicações via redes sociais e via tecnologias digitais? Eu dividi em duas partes as suas colocações. Primeiro, vem muito a calhar o que o César falou de a gente não tem o direito de pular etapas de aprendizagem, né? Acho que essa resposta se encaixa bem nessa pergunta. Mas essa é uma pergunta que exige complexidade também. Eu apresento um programa na TV Futura chamado Idade Mídia. E nessa segunda temporada que a gente está gravando, uma das pautas é justamente essa, Alcione. Tecnologia e língua. Né, tecnologia e expressão e letramento. E olha que curioso, quer dizer, não existe, assim, eu posso te levantar uma pesquisa agora que vai falar que os jovens nunca escreveram tanto. Posso te levantar isso em 5 minutos, porque nos meios digitais você escreve muito. Por outro lado, eles escrevem VC, ao invés de você. Mas a minha avó falava vós me ser também. Você é uma característica da minha geração, né? Então, é muito tênue essa divisão do empobrecimento ou não da língua. Existe uma questão que a complexidade, a interpretação do mundo, ela mora na sutileza, no caminho do meio, ela mora no adversativo. Né? Quando você aprende a usar mas, entretanto, porém, todavia, você está começando a criar um pensamento complexo, que não é nem e nem não é. Ele é um entretanto, porém, sobretudo, apesar de. Eu mediei há 3, 4 dias um debate com a Wikipédia portuguesa. E acho que o exemplo da Wikipédia eu gosto de usar. Porque a Wikipédia, quando o Jimmy Wales, que é o fundador da Wikipédia, fundou a Wikipédia em 2001, ela era avacalhada pelos educadores, porque ela consiste num processo de construção coletiva do conhecimento. E o próprio pensamento do Jimmy Wales o sonho dele era que todo o conhecimento da humanidade fosse construído colaborativamente numa plataforma. Essa é a missão da Wikipédia, pouco ambiciosa. Vou citar o meu querido amigo professor Winfried Noth, de novo, esse semioticista alemão, que é professor da PUC aqui em São Paulo, que eu adoro. Ele é o cara mais rigoroso hoje. Cortei, tá? Claquete, bateu 2001, estou falando de 2021 agora, 20 anos depois. Ele é o cara mais rigoroso em vírgula em citação de ABNT. Ele pega a vírgula. E ele falou em uma aula que ele sim acha a Wikipédia uma ótima fonte. Em muitos casos, inclusive para trabalhos de pós-graduação acadêmicos. O trabalho, não acho que isso seja uma verdade absoluta, mais uma vez é uma verdade relativa, mas para alguns casos ela tem
ela tem sido muito exitosa na preservação cultural. Então, você tem o digital na preservação cultural. A gente tem 300 línguas nativas no Brasil antes do português. Né? São por volta de 300. Existem 5 línguas que têm vocábulos, que têm edições da Wikipédia nessas línguas nativas. Essas línguas só são mantidas hoje, de alguma maneira viva, por conta da Wikipédia. O português, hoje, o futuro da língua portuguesa, vive na África. Né? O português, ou o futuro da língua portuguesa é africano, porque a gente está em decrescente populacional no Brasil e em decrescente populacional em Portugal. Então, o português do futuro é o português angolano, moçambicano, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Cabo Verde. A Wikipédia está fazendo um movimento para que esses países tenham mais mão na Wikipédia lusófona, que é uma só, para que a língua se preserve e olhe para o futuro. Porque, veja bem, há uma discrepância, olha como as coisas, como o digital e o real, como você mesmo colocou, não existe mais essa discrepância, né? A língua portuguesa ela é a 8ª língua, ou 5ª língua mais falada no mundo hoje, em termos de... Ela é a 27ª em termos de verbete na Wikipédia. Esse número é interessante. Tem uma discrepância do que ela é utilizada no dia a dia e de quanto ela é utilizada para a produção de conhecimento coletivo num outro ambiente. Ela é a 27ª língua. Então, o que eu quero dizer com tudo isso é que eu acho que é difícil responder. Eu acho que as pessoas estão escrevendo mais, mas eu acho que o cuidado que a gente tem que ter são com os processos educacionais e com a superficialidade da compreensão. Né? Eu acho que a nossa atenção tem que ser na adversativa. Né? Tem que ser nas preposições, nos pronomes, nos advérbios. Né? É aí que mora a sutileza da compreensão complexa das questões. Né? Então, mussarela, a palavra mussarela, ela é originalmente escrita com C cedilha. Por incrível que pareça, você pegar um dicionário Aurélio hoje e pesquisar mussarela, tem cedilha. Ninguém usa mussarela com cedilha e eu, sinceramente, não vejo nenhum problema em escrever mussarela com 2 S. Eu acho que a língua portuguesa não vai acabar por conta disso. Mas a partir do momento que a língua portuguesa começar a refletir o empobrecimento do nosso pensamento, e isso passa, sim, pela educação, por esse ambiente que a gente está descrevendo, aí sim é para se tocar um alarme. Agora, o que eu tenho certeza, que eu discordo, é que tecnologia empobrece a língua. Essa é uma afirmação que, para mim, não tem cabimento. As outras todas valem. As outras 1.500 valem. Essa eu não concordo. Talvez seja, de novo, aquela resposta simples para uma pergunta complexa, né? Sem dúvida. Fatalmente, pode ser uma das erradas. César, e aí? Estamos condenados aí, em razão da tecnologia, a escrever cada vez mais, cada vez pior, né? Como é que você vê isso? Não, eu acho que não. Né? Desde que a gente tenha uma visão mais completa desse processo de expressão, né, pelos códigos da língua, né? Tanto a leitura, a escrita. Né? Então, o que eu acho, né, acho que todos nós aqui concordamos, que o processo de aprendizagem, né, sobretudo nessa fase de alfabetização, ele tem que ser marcado tanto por parte das escolas, profissionais de educação, quanto também por parte das crianças, jovens e adultos, né, e as famílias. Ele tem que ter um processo autoral, né, e esse processo autoral ele tem que ser colaborativo. Essas tecnologias de comunicação e informação, como se diz, né, elas têm facilitado muito as possibilidades do processo de autoria colaborativa. E isso é muito importante. Isso, às vezes, era difícil, né? Quando nós não tínhamos tantos desses recursos. Hoje é possível, né? Principalmente a partir de um certo momento, principalmente em termos de ensino fundamental, mas mesmo já na educação infantil, esse processo colaborativo, acho que ele vai, primeiro, se apropriando de múltiplas linguagens,
né, além das linguagens mais tradicionais, quer dizer, essas trazidas pelas novas tecnologias, elas são também processos de invenção e reinvenção da língua, isso deve ser valorizado, né? Isso não é necessariamente um empobrecimento, mas pelo contrário, né? Desde que, né, isso não signifique um empobrecimento dos conhecimentos. E para você evitar esse empobrecimento, tem que ser autoral, tem que ser colaborativo. Quando eu fui secretário de Educação no município de São Paulo, nós criamos uma coisa que até hoje existe, né? Que vai passando governos, mas certas boas ideias que, evidentemente, não são minhas, ela vem de tantas pessoas que pensam esse assunto, mas quando nós criamos o ciclo autoral, né, permite-se, então, com isso, uma possibilidade de invenção, de criação, né, de todo o processo de ensino e aprendizagem, que é feito em conjunto. Por isso que me preocupa muito os processos reducionistas que são apresentados hoje, né? Quando o governo federal tenta impor o chamado método fônico como o único método, né, que deve ser utilizado pelas escolas, e me preocupa muito porque isso está, inclusive, nas novas edições do Programa Nacional do Livro Didático, isso é uma verdadeira aberração, né, porque qualquer professor sabe muito bem que ele deve recorrer a múltiplas possibilidades, né, para desenvolver o processo criativo autoral colaborativo dos seus alunos. Porque o autoral tem que ser colaborativo, tem que ser criativo, é sempre um processo, como eu estava dizendo, nós aprendemos quando criamos, mesmo quando a nossa criação não é necessariamente original. Então, eu vejo, portanto, que o que vai acontecendo por aí, muito ao contrário da possibilidade do empobrecimento do processo de alfabetização, letramento, uso da língua, uso da expressão, são possibilidades novas, só que tem que estar mediadas por processos intencionais, né? Não é só deixar a coisa, quer dizer, tem que ter objetivos, esses objetivos têm que estar ligados aos direitos de aprendizagem, né? E que eu termino aqui dizendo que isso é muito importante. Não é porque nós estamos enfrentando uma fase absolutamente crítica de problemas de toda natureza, paralisação das atividades, né? Certos desaprendizados que acontecem, porque muitas crianças que eram consideradas já alfabetizadas, né, durante um ano e meio de afastamento do convívio com seus colegas e seus professores, muitos desaprendem, mas logo aprenderão, né, se nós tivermos a capacidade de reconhecer e mobilizar o tempo inteiro todos os conhecimentos que estão aí, inclusive os recursos tecnológicos que estão à nossa disposição. Tudo isso é patrimônio da humanidade, né? O fundamental é que a gente coloque, de fato, a educação como a prioridade das prioridades. Isso é fundamental, coisa que, lamentavelmente, não está acontecendo por obra e graça, né, de quem está dirigindo o Brasil hoje. Muito bom, gente. Então, aqui para a gente cumprir aí o nosso compromisso com o horário, esse tema é mais do que palpitante, né? E evidentemente complexo, né? A gente pensou alguns pontos aqui, mas o que fica muito forte é a potência que a educação tem, a possibilidade, né, que nós, como educadores, temos e que não podemos perder de vista, apesar dos problemas, apesar das dificuldades. Eu acho que isso é muito importante, a gente tem buscado trazer isso aqui também nessas jornadas, nesses encontros, o que é possível, né? E para a educação, muito, 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 muito é possível. Então, eu queria aqui agradecer muito a presença da Ana Navas. Ana, muito obrigada por estar aqui com a gente, um prazer enorme, uma honra, muito obrigada pela tua contribuição, teus compartilhamentos. Alexandre, né, Levotti Sayad, muito obrigada pela sua presença, pela generosidade. Foi realmente aí um momento, uma hora deliciosa, não vi passar. César Calegari, muito obrigada aí pelas reflexões, pelas costuras aí feitas com a educação. Na próxima terça-feira, prometo que a Adriana vai estar de volta aqui com vocês. Eu vou estar junto também, mas ela vai estar aqui mediando o encontro. E eu quero desejar a todos boa noite, meu profundo agradecimento, né, pela presença
né, dos nossos panelistas aqui e de todos que nos assistiram. Vamos nos encontrar e vamos falar mais, né, sobre isso tudo aqui, que é tão importante, né, para o nosso país, para as nossas crianças, para o nosso futuro. Então, um beijo. Vocês querem deixar aí alguma palavra? Ó, passamos 2 minutinhos, uma palavrinha aí só para dar tchau aí para a nossa turma. Ana? Queria agradecer, foi mesmo uma conversa muito boa, e dizer que é um momento de todos juntos poderem pensar e ajudar, né, esses professores, e acho que para quem trabalha com essa área, o que mais quer é poder ajudar, porque sabe, né, que vai ser um momento aí de muita necessidade. Então, que todos fiquem firmes aí e que possam, né, ter a ajuda que merecem. Muito obrigada. Alexandre? Para mim foi um super prazer, muito aprendizado, uma honra estar do lado de vocês. E acho que essas ágoras digitais que a gente tem, assim, essas pequenas ágoras digitais, são muito importantes no momento que a gente está vivendo, né? Porque eu acho que é daqui que nasce o movimento, a vontade e o desejo lacaniano de transformação, sabe? Eu acho que a gente daqui sai com ideias, sai com possibilidades, né? O fato de você ver horizonte, de você ver pessoas pensando, e pessoas interessadas, faz a gente ser otimista e ter mais vontade de fazer as coisas. Obrigado. Obrigada, Alexandre. César? Bom, eu quero agradecer a oportunidade, lembrando uma frase que eu vou adaptar de um grande pensador alemão do século XIX: a crise é o laboratório da vida, né? Então, eu acho que nós estamos aí com muitos desafios, e se tivermos uma perspectiva generosa, né, da educação de qualidade como direito de todos, em todas as fases, e aproveitando todo o patrimônio cultural da humanidade, essa crise que nós estamos vivendo pode ser o laboratório, né, de um novo tempo. Eu sou um resistente otimista, apesar de tudo. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigada, e muito obrigada aos queridos educadores. Isso aqui, tudo que a gente faz é por vocês, né? E na medida da nossa humildade, como diz o professor Fernando Capovilla, né? Todo conhecimento ele é provisório, ele é temporário, né? Mas à medida aqui do que a gente pode, a gente procura colaborar. Um beijo, boa noite e até a próxima. Até mais. Tchau.